Que bom ter você conosco neste nosso programa Família em Foco. Eu sou o Bispo Samuel Alves e tenho o privilégio de buscar compartilhar com você alguns valores que têm a ver com a família. Esse programa é da Igreja de Deus no Brasil, na região Centro-Oeste. Ordinariamente ele é levado ao ar pelo Bispo Mário César e sua esposa, pastora Eliane, e visa abrir a discussão sobre a família, ajudar a que cada família pense um pouco mais biblicamente sobre sua própria constituição. Eu hoje quero te convidar a orar ao Senhor e a juntos pedirmos que o Senhor nos fale. Meu Pai, nós estamos aqui, precisamos de Tua graça para compreender o que vem de Ti. No nome do Teu Filho, pedimos por isto, Senhor. Amém. Bem, queridos, eu hoje te convido a pensarmos um pouco na questão de como os pais podem abençoar os seus filhos. E eu quero fazer isso à luz da história de Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel. Provavelmente você já ouviu falar de Ana, é uma das mulheres mais conhecidas no texto bíblico e, de fato, uma das que nos traz exemplo digno, um exemplo realmente extremamente interessante. E você vai encontrar uma menção breve dela nos capítulos 1 e 2 do primeiro livro de Samuel. O nome Ana em hebraico significa graça, vem da mesma raiz que em hebraico vem o termo graça, bondade. E para alguns também Ana teria o sentido de hospedeira. Como os nomes tinham um sentido muito importante na vida da pessoa, toda a perspectiva que nós temos sobre Ana é que ela foi uma mulher de fato extraordinária, né? Ela era esposa de um levita, Eucana. Eucana era da tribo vinha da família de Coate, um levita da família de Coate, e a gente tem registro sobre isso em 1 Crônicas, ou melhor, 1 Crônicas 6, 22 e 23. E ele morava nas regiões montanhosas de Efraim, uma cidade chamada Ramataim Zofim, que é mais conhecida como Ramá. No costume da época, era permitido ao marido ter uma segunda esposa, no caso da primeira ser estéril, porque era muito importante, aqui não se tratava de um valor moral, muito mais de um valor social e econômico. Era muito importante que o homem tivesse filhos. E Ana, provavelmente a primeira esposa de Eucana, e o texto bíblico diz que é a quem ele amava, Ana era estéril. E com Ana somente o objetivo de garantir descendência a Eucana não seria alcançado. Então por isso ele tinha duas mulheres. Ele tinha Ana e Penina. E embora Ana não pudesse gerar filhos, ele de fato continuava, ele tinha um amor especial por Ana. E isso gerava em Penina um sentimento de competitividade e frequentemente Penina desprezava Ana. Desafiava, né? Coisas assim, porque ela era tida naquela época como uma mulher amaldiçoada. Por isso o ambiente na casa de Eucana era um ambiente conturbado. Penina se aproveitava do problema para irritar Ana, e a gente tem registro disso em 1 Samuel no capítulo 1, o verso 6. Né? O texto diz: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então veja que o conceito era um conceito complicado. De algum modo, Ana se sentia realmente amaldiçoada. Portanto, a casa de Eucana vivia uma guerra familiar. As esposas são citadas como rivais, não havia harmonia na casa, e o fato de Ana ser a esposa preferida de Eucana gerava ainda mais ciúmes por parte de Penina, né?
o verso 5 aí do capítulo 1 de Samuel, dá essa notícia. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla por quanto era grande o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Então você veja que tinha realmente uma conturbação muito significativa aqui. Era costume de Elcana, e aqui ele tem um aspecto de homem justo, de homem louvável, todos os anos ele ia com sua família, desde Ramataim e Zofim, onde ele morava, Ramá, né, para oferecer sacrifícios ao Senhor na capital nacional de adoração naquela época, que era Siló. Você tem esse registro aí nos versos 4 e 5 do capítulo 1. E ele descia com a família. Eram em torno de 3 dias de viagem de ida e 3 dias de viagem de volta, uma jornada dessa com a família. Apesar de não ser tão distante, eram 24 quilômetros, mas a família ali exigia um percurso muito mais lento, porque normalmente crianças, né? Era um verdadeiro sacrifício. E, contudo, a gente não pode deixar de considerar que esse sacrifício para ir adorar ao Senhor era uma coisa maravilhosa. E já era aí um exemplo maravilhoso para a família. A figura de um homem sincero diante de Deus, que entendia o que mais tarde o apóstolo Paulo veio expressar como sacrifício vivo. O texto bíblico de Romanos, no capítulo 12, especialmente nos nossos dias, a gente não pode deixar de exaltar textos como esse, porque as pessoas falam, não precisa ter sacrifício, porque Jesus já cumpriu com tudo. Mas está valendo o texto bíblico, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e Elcana praticava isso. Nessas viagens, e bem como na vida cotidiana, Elcana procurava agradar a Ana de todas as maneiras, por 2 motivos. Porque a amava e porque percebia o semblante dela triste, pois lhe faltavam filhos. Claramente ele não entendia a dor da sua esposa, ou seja, ele pelo menos achava que ela não tinha motivos para isso, e ele alega isso, você vai encontrar isso aqui no verso 8 do capítulo 1 de 1 Samuel. Então Elcana, seu marido, lhe indagava, Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? É claro que aquilo era uma tentativa de consolar Ana, né? Ele buscava amenizar seu sofrimento com bom tratamento, regalias, presentes. Claro que aqui nós temos a ação de um marido que ama. E um marido que ama também abençoa seus filhos, né? Nós estamos falando sobre como os pais podem abençoar seus filhos. O exemplo de Elcana é um exemplo tremendo, porque o melhor presente que um pai dá a um filho é a mãe, é estar com a mãe, é permitir que esse filho cresça em uma família adequada, do jeito que Deus pensou. Esse é o melhor presente. De modo que ele buscava então cumprir aí um papel interessante na vida de Ana. Mas ela não se conformava, e claro, né, a ideia, a pecha de amaldiçoada continuava. Além disso, não é só uma questão de terceiros, é uma questão dela própria, da própria função da mulher ser desempenhada. Essa era a função da mulher naquela época, de um modo muito mais singular, né? Ela queria ver cumprir em sua vida o que naquele tempo era a função da mulher, dar filhos. A estéril era, como já dito, uma amaldiçoada. E ela não procurava paliativos para a sua dor. Uma característica interessante.
Esse contexto, então, permitiu a Ana ser exemplo para seu marido, para os filhos que veio a ter e também para nós. Ia ao ponto do problema, ia conversar com quem realmente importava. Nesse sentido, então, nós precisamos abordar alguns destaques que Ana nos permite observar em sua vida. Ana acreditava na oração, uma coisa magnífica. Como mulher de Deus, ela não desistiu de buscar ao Senhor, mesmo diante de algo que parecia impossível, né? A esterilidade, a maioria das mulheres convivia com ela durante toda a vida, mas Ana ainda assim foi apresentar seu sofrimento diante de Deus. O registro bíblico nos diz, lá no verso 10 do primeiro livro de Samuel, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Essa é a oração que Deus ouve. Qualquer oração tem que ser marcada pela necessidade. Se eu oro sem perceber, sem sentir necessidade em relação ao que eu estou pedindo, seja numa intercessão, seja numa oração pessoal, essa oração é uma oração sem base, sem alicerce, sem profundidade. E no caso de Ana, não, ela tinha a alma cheia de amargura e levou essa amargura aos pés de quem realmente podia entender e atender ao pedido dela. Apesar dessa alma amargurada, hoje é muito comum, né, em nossos dias as pessoas falarem, né, sofrerem depressões e amarguras, etc., ela não se permitiu ser sufocada por essa aflição. É importante nós percebermos na vida de Ana e também nas nossas vidas que essas situações extremas exigem atitudes extremas. Então Ana assumiu uma atitude extrema diante de Deus. Ela vai assumir essa posição aí no verso 11, né? 1 Samuel 1:11. Veja o texto. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que eu o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Veja que então Ana fez um voto, e um voto bem específico, né? Apresentou o seu problema e disse: olha, se me conceder um filho homem, ele vai ser teu. Eu vou entregá-lo a ti, vou dedicá-lo a ti. E um voto que eu sei que a nossa cultura dificulta muito que os pais, né, façam votos como esse, porque nós hoje temos um sentimento diferente em relação ao próprio Deus. Vamos analisar juntos isso aí. Ana sabia exatamente o que ela queria de Deus: um filho homem, e deixou bastante claro que para a resposta, a motivação desse pedido seria transferida para a glória ao nome dele. Esse menino seria dedicado a Deus. Algo que então estava já ali naquele momento consagrado a Deus. Vamos ter em mente a importância de buscar a Deus com um envolvimento completo. É esse o exemplo que ela nos dá aqui. E aí ela fez isso com energia, com perseverança e com vontade. Provavelmente, claro, não era a primeira vez que Ana vinha aos pés do Senhor fazer aquele pedido. O registro foi feito daquela ocasião porque foi uma ocasião que teve uma participação específica, participação de Eli. Mas Ana vinha continuamente diante de Deus. Na verdade, as pessoas que têm o costume de estar diante de Deus adquirem esse costume de um modo contínuo e progressivo. Então,
A lição que Ana nos dá aqui é de trazer suas questões à presença de Deus. Isso é essencial para que você obtenha qualquer vitória. Traga suas questões à presença de Deus. E Ana também nos ensina aqui a verdadeira devoção, a verdadeira fé, uma piedade que realmente funciona. Um aspecto interessante na jornada de Ana foi a incompreensão do seu líder espiritual. Às vezes nós queremos que tudo funcione muito bem e Ana teve que enfrentar uma situação difícil. Aí nos versos 12 a 14 você tem essa situação expressa, né? Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Imagina você diante de Deus e receber um juízo equivocado vindo de um pastor. E no caso Eli era o sumo sacerdote, né? Era o chefe religioso de Israel. E cometeu aqui um juízo equivocado. Assim como a mãe de Samuel, muitas vezes você terá que lidar com a incompreensão. E incompreensão vinda de alguém que, ao contrário, deveria te amparar, te consolar, te compreender. Muitos servos de Deus não compreenderão a sua dor, porque isso é natural. Os servos de Deus são limitados. Muitas pessoas farão a leitura errada do seu problema ou do seu comportamento. Nós temos vários exemplos bíblicos nesse sentido. Os amigos de Jó culpavam a Jó dizendo que ele tinha pecado, por isso ele estava naquela situação. E a Bíblia é clara em dizer que não era aquele o motivo. Os discípulos queriam saber quem havia pecado para que o cego de nascença estivesse naquela condição. Está lá em João, no capítulo 9, verso 2. Jesus diz: não, nem ele, nem os pais dele, era para a glória de Deus. Os irmãos de Davi achavam que Davi era presunçoso quando Davi se apresentou zeloso em relação à humilhação que os filisteus estavam impondo aos israelitas. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Julgamentos equivocados em face de pessoas bem intencionadas é normal. E isso nos traz aí a oportunidade de aprender com Ana. Porque diante daquela situação, na verdade, ela aumentou a carga de oração e comunhão com Deus. E não o contrário. Isso então te coloca em uma posição que somente o Senhor Deus entende. Isso é o que importa. Ana até poderia ter estourado com Eli, mas não fez isso. Porque Ana, e aí a gente aprende uma outra coisa com ela tinha uma clara visão do seu problema. Ana conhecia a si mesma. Você precisa ter um conhecimento claro daquilo que te incomoda e apresentar isso ao Senhor, da sua necessidade, das circunstâncias em que você está envolvido. Ana foi uma mulher profundamente consagrada ao Senhor. Ela possui aqui uma vida de oração ativa e isso aguça os seus sentidos espirituais. Ela está aplicando aqui armas que estão lá em Efésios, no capítulo 6. Ela confia em Deus, ela ama e se relaciona com Deus. Daí a facilidade de falar sobre suas preocupações a Deus. Ao ouvir a suspeita do sacerdote Eli, ela não xinga, ela não fica irritada, nem zomba do homem de Deus. Poderia ter feito, porque o homem de Deus, nesse caso, foi completamente sem razoabilidade. Mas ela simplesmente responde de forma humilde e respeitosa. Veja como ela responde. Está aí em 1 Samuel 1, 15
e 16. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: Oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo, e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Essa postura de Ana, essa postura humilde, foi uma postura que mexeu com o coração de Eli, em vez de provocá-lo, né? Dá uma olhada como é que nós nos comportaríamos hoje. A gente precisa tomar cuidado e aprender com Ana. E na sequência, o que Ana vem nos ensinar é que ela soube reconhecer que a bênção de Deus viria. E viria através do servo de Deus. Uma postura que é interessante, porque alguns de nós não conseguem compreender que Deus quer nos abençoar e o faz através de outros homens. Por mais equivocados que esses outros homens possam ser, se eles estão naquela posição de abençoadores, então aquela posição importa. Às vezes nós queremos olhar primeiro para a vida da pessoa para depois receber a bênção ou não, ou reconhecê-lo, ou honrá-lo ou não. Mas o ensino bíblico, em vários momentos, como no caso de Davi e Saul, aqui, né, com Ana, e nós vamos ter outros locais assim, a questão tem a ver com a posição que Deus tenha deixado alguém ocupar. Deus usa homens, mesmo os que fazem juízo equivocado. Se Ana tivesse tido uma postura crítica, tivesse tido uma postura de rejeição ao sacerdote, o que pareceria justo, né, frente àquele erro de julgamento, então ela teria perdido a bênção. Mas ela foi prudente e foi humilde. Ela não rejeitou ao homem de Deus. E, portanto, se colocou na condição de receber a bênção que lhe veio através desse homem de Deus, o servo homem, o falho homem. E ela reconheceu essa bênção. Veja como a situação aqui se desenrola. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Houve aqui uma bênção sacerdotal, uma bênção importante demais, e Ana se apropria disso. Eli era um sacerdote do Senhor, muito embora estivesse incorreto. E ele estava incorreto não só ali na situação com Ana, mas também porque ele já estava em uma atitude reprovada por Deus no que dizia respeito aos seus filhos, a conduta dele com seus filhos. Os filhos eram sacerdotes, mas eram ímpios. Mas ele representava a Deus, e as palavras que saíssem da sua boca teriam o poder de abençoar ou amaldiçoar. E aí veja como Ana recebe essa bênção. No verso 18, a parte A, diz: ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Então Ana assumiu aquilo, mas não foi só isso. Veja que na sequência, Ana, que creu, agora vive, se envolve por completo nessa sua fé. Ana viveu sua fé. A partir de então, suas atitudes são marcadas pelo envolvimento, pela crença de que aquele assunto estava resolvido. Ao ouvir as palavras de bênção que saíram da boca do sacerdote, a atitude dela mudou. Seguiu viagem, se alimentou, e em seu rosto havia alegria. A parte B aí do verso 18 diz: em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Veja bem, uma mulher que
que de fato se deixou ser tomada por uma confiança em relação à promessa que recebeu. Com certeza a sua atitude influenciou até mesmo o seu relacionamento em casa. E o texto diz, nos versos 19 e 20, que ela ficou grávida. Né? O verso 20 diz, para que você acompanhe. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho a quem chamou de Samuel, explicando, eu o roguei a Yahvé. Eu estou usando aqui a versão King James atualizada. Veja, Ana alcançou o que pediu porque se envolveu com a fé. A fé dela foi uma fé como tem que ser, né? Fé tem que ser assim, ativa, envolvente. E isso melhorou tudo, que ela ficou grávida. E aí nasce a criança e olha o nome que ela coloca. Samuel, né? Shemuel, no hebraico. E segundo os estudiosos, Samuel significa nome de Deus. Tem a origem no hebraico Shemuel, que quer dizer literalmente, seu nome é Deus, ou o nome pelo qual se chama Deus. O primeiro elemento tem relação com o aramaico Shem, Shema, Shum, que significa nome. E o segundo, El, que quer dizer Deus, Senhor. Esse sufixo El sempre significa Deus. Então Miguel, Rafael, Samuel, esse sufixo representa Deus. E o nome que a criança recebeu já o vincula com o que aconteceu. E ela diz, eu o roguei ao Senhor. Por isso alguns também dizem que o significado do nome tem a ver com rogado, recebido, pedido a Deus, alguma coisa assim. Bem, um outro aspecto na vida de Ana que é extremamente relevante, e em todos esses aspectos nós temos aqui a questão dos pais abençoando os filhos, tá? Porque em tudo isso Ana foi modelo. Tanto é que isso vem para o registro. Abre o livro de Samuel. Né? O outro aspecto foi a sua gratidão. Isso destaca para nós a importância de um coração agradecido a Deus. Na verdade, a Bíblia nos convoca a ser gratos em toda situação, porque em todas as situações Deus nos abençoa. Isso é promessa bíblica em Romanos capítulo 12, versos 28 e 29, e eu recomendo que você sempre leia juntos o 28 e 29 para você entender em que essa bênção, de que forma essa bênção nos é dada. A postura então subsequente na vida de Ana manifesta a sua gratidão a Deus. E a sua gratidão foi expressa não somente em uma oração ou em uma oferta, mas em uma sequência de atitudes que se iniciaram desde a certeza da bênção, passando pelo nome que ela dá ao seu filho, pelo zelo em cumprir o seu voto, trazendo o seu filho ao serviço de Deus e lá deixando, e continua participando na integridade de seu filho a Deus e lá em suas continuadas visitas a Siló. Então Ana foi grata por toda a vida, né? Foi uma gratidão que continuou, foi ativa o tempo todo. Porque às vezes a gente pensa na gratidão como aquela coisa assim, Senhor, eu te agradeço. Muito bom, importante que agradeçamos ao Senhor. Mas nós devemos ser marcados pela gratidão como Ana foi. Qual a marca que esta fidelidade e essa gratidão deixaram na vida de Samuel? Com certeza muito. Difícil exagerar o significado disso na vida daquela criança. E eu posso dizer daquela criança, daquele jovem, daquele homem que veio a ser, né? Assim, Ana nos ensina com sua postura de vida e não somente com um ato isolado. E aí a gente precisa dizer, Deus ama a gratidão. Deus ama corações gratos. E muito mais que gratos em momentos, gratos em uma postura de vida.
Com isso, Ana estava assim marcando a vida do seu filho Samuel. Numa sequência desse processo de gratidão, mas que também é uma marca importante para nós, Ana cumpriu o seu voto. Você votou, cumpra o seu voto. Né? E como é que ela fez isso? Ela já tinha feito a promessa, né? A promessa está registrada lá no verso 11, de que se lhe fosse concedido um filho homem, então ela o traria e o dedicaria a Deus todos os dias da sua vida. Essa foi a promessa. E agora que ela tinha o filho, o único filho, o filho tão chorado, tão pedido, ela até poderia dizer: Senhor, o Senhor conhece as nossas fragilidades, o Senhor sabe que eu voltei num momento de dor, mas que, né, é muito pesado para mim, etc. Perdoa a tua serva e vou ficar aqui com meu filhinho. Não foi essa a postura dela, não. O registro quanto ao cumprimento do voto diz o seguinte, você vai encontrar aí no verso 24 em diante. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: Ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Pois é, aqui a gente também não pode deixar de destacar a figura de Elcana. A lei já definia que um voto de uma mulher casada só valeria se houvesse concordância do marido. Claramente aqui Elcana faz parte desse processo. E concordou que Ana trouxesse o único filho que ele tinha com a mulher amada. Se lembra lá da situação de Jacó, que tinha 2 filhos com Raquel, que era a mulher que ele amava, e até os demais filhos dele percebiam que perder esses filhos para ele era perder tudo. A mesma situação aqui de Elcana, mas ele se propôs, sim, a concordar com o voto da esposa e permitir que ela trouxesse. Ele tinha o poder, e nem Deus iria questionar isso, ele tinha o poder de suspender aquele voto, mas não fez. Então, Elcana foi um pai tremendo aqui, um pai especial, não porque, ou não somente porque concordou com Ana, mas porque trouxeram o filho a Deus. Essa é a questão. Trouxeram o filho a Deus. E eu entendo que aqui nós temos o ponto alto do exemplo de Ana, em como ela abençoou o seu filho e os seus filhos. E, na verdade, com esse gesto, ela abençoou a todo Israel e a todos nós. Todo o mundo foi abençoado por Ana em seu gesto. Ela que foi, de verdade, uma supermãe. Supermãe não é aquela que protege seu filho contra Deus ou contra as coisas de Deus. Supermãe é essa, que traz o seu filho à presença de Deus. Ela entendeu que seu filho estaria muito melhor aos cuidados de Deus que em sua própria guarda. E fez o que com certeza doeu, entregou seu filho literalmente. O menino Samuel estava com algo em torno de 3 anos de idade. Havia sido desmamado, na verdade Ana não teria descido a Siló, desde que tinha feito o pedido, porque a promessa dela, o acordo dela com o marido era descer quando o filho estivesse desmamado, exatamente para trazê-lo. Agora pensa numa mãe abrindo mão de um filho de 3 anos de idade, que foi quando essa criança foi levada e entregue ao Senhor através do sacerdote Eli. A atitude de Ana deve nos levar a fazer algumas reflexões. Quem cuida melhor do seu filho? Você
ou Deus? Quantos pais não tentam proteger seus filhos contra Deus? Quantos de nós não fazem exatamente o oposto que Ana fez? Em muitos casos, os filhos são colocados como inalcançáveis pelos homens de Deus, pelas correções provindas dos seus líderes espirituais. Aí envolve professores de escola dominical, diáconos, líderes e pastores. Eu tenho ao longo da minha vida visto muitos pais que criam caso com a igreja porque um professor de escola dominical chamou a atenção do filho dele. Porque um diácono chamou a atenção do adolescente filho dele, dizendo, não é assim. Nossa, e aí pronto, o problema está arrumado. Em vez de ensinarem os filhos a respeitarem o que vem da parte de Deus, e nesse caso, sim, vem da parte de Deus, protegem os filhos contra Deus. Cria uma barreira. O que é lamentável é que daí a alguns anos, quando vem falar com o pastor ou com alguém da igreja e diz, pastor, conversa com meu filho, conversa com minha filha, a melhor resposta que o pastor daria seria, olha, mas eu estou agora numa situação difícil, porque você ensinou seu filho a não respeitar a igreja, a não respeitar as autoridades espirituais sobre a vida dela. Você ensinou com seu exemplo, você ensinou com sua fala. Qual é a chance agora de seu filho ouvir? A gente tem que pensar nisso. Em muitos casos, se os filhos pecam, há pais que preferem abandonar a igreja a permitir que seus filhos sejam doutrinados, corrigidos, disciplinados. Estes filhos não são definitivamente entregues ao Senhor, mas mantidos sob a guarda dos pais, longe do Senhor. Em alguns casos, a justificativa envolve desconfiança em relação à igreja, em relação aos líderes, mas sem perceber há também desconfiança em relação ao próprio Deus. É dizer que Deus, através dos seus servos, não tem como disciplinar os filhos. Nós temos muitas situações de pais que chegam a recriminar seus filhos quando eles falam em ser missionários, pastores, esposas de pastores ou pastoras, né? E acabam recriminando, às vezes até mesmo porque os filhos pretendem dedicar mais tempo a Deus. Por exemplo, querem se envolver em um projeto de férias, alguma coisa assim. Diz, não, meu filho, não é, isso é exagero, não precisa disso, não sei o quê, né? E aí a gente precisa lembrar aqui que o exemplo de Ana, a forma como ela abençoou Samuel, foi exatamente fazendo o contrário. Este exemplo alicerçou a vida de um homem que veio a ser um dos principais baluartes de Israel. À exceção de Jesus, ele foi um homem de função tríplice, um dos únicos. Foi profeta, foi sacerdote e juiz. E aprendeu a conversar com o Senhor ainda pequeno. Ele tinha um exemplo. Um aspecto do voto de Ana foi que seu filho seria nazireu, pelo menos um tipo aí de nazireado. Isso está lá no verso 11, a parte B, quando ela diz que o dedicarei a ti todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. O termo nazireu tem origem hebraica numa raiz nazar, que significa separado ou consagrado para servir ao Senhor com maior integridade e santidade. E o que Ana promete é um tipo, sim, de nazireado. Seu filho estaria sempre disponível a Deus para servi-lo. Ainda que não tenhamos maiores informações sobre a amplitude desse nazireado de Samuel, a sequência da história de Samuel confirma que ele foi de fato consagrado todos os dias ao Senhor. A gente não pode esquecer que o exemplo de Ana consolidou o caráter do seu filho. Como o exemplo dos pais consolidam o caráter de seus filhos.
Quem são os primeiros mestres de qualquer criança? São seus pais. Se o filho tem determinadas marcas de caráter, uma probabilidade muito grande que o tenham aprendido de seus pais, de como viram seus pais agirem. Claro que Ana nos dá também um outro exemplo de que a colheita é sempre proporcional à semeadura. Ana semeou na presença de Deus. Longe de reclamar seu filho de volta, anualmente ela incentivava seu filho na presença de Deus. Isso é semeadura. Se nós formos lá no verso 18 do capítulo 2 de Samuel, e aqui colocando para que participemos juntos, o texto diz: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e o levava para ele, quando subia a Siló, com o marido, para cultuarem e oferecerem sacrifício anual. Pois bem, olha a situação. Claro que Samuel não tinha idade para ser sacerdote, mas estava ali sendo criado por Eli. Tinha uma vida dedicada a Deus. E a mãe fazia uma túnica sacerdotal, uma veste de linho, que identificava seu filho com a função sacerdotal e trazia ali. Então, provavelmente, Samuel ajudava ali, né, em pequenas coisas. Porque houve um incentivo de sua mãe. Imagina se sua mãe não traz a túnica. Talvez Samuel fosse só um serviçalzinho, mas o cuidado dela, a atenção dela, ajudou. E aquilo ela fazia continuamente. Ela não vinha reclamar ou me dar meu filho de volta, pelo contrário. E aquilo que ela fazia na presença de Deus não era em vão. Deus é o único que sabe recompensar a fidelidade e a gratidão. Veja o que acontecia na sequência. Eli abençoava Elcana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. O que se pode pedir mais diante de Deus? Ana foi uma mulher regozijante, porque ela conseguiu, diante de Deus, muito mais do que ela pediu. Nosso Deus é assim, sempre nos dá muito mais. Nisso se cumpre, então, o que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios, no capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Foi isso que aconteceu. Então, Ana foi uma mulher extremamente abençoada. Como é que podemos trazer isso para nós? Sirva a Deus. Sirva a Deus. Mas sirva mesmo, se envolva com Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não sei. Sabe sim, está na Bíblia. Comece evangelizando, comece intercedendo por seus irmãos, comece se submetendo aos seus líderes espirituais, que Deus vai te conduzir. Sirva a Deus. Ele sabe abençoar com muito mais do que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder. E quer abençoar seus filhos? Incentive-os a servir a Deus. Leve-os a servir a Deus desde pequenininhos. Incentive-os a se envolver. Se é criança, a se envolver com o programa de criança da igreja. Se é um jovem, a se envolver com o programa de jovens da igreja. Incentive seu filho a estar na presença de Deus. A sua parte vai estar então sendo feita. O Senhor sabe abençoar com muito mais do que pedimos. O Senhor não quer te dar migalhas, isso é uma verdade. Ele não quer que você fique com sobras. Ele quer te dar coisas infinitamente maiores do que as que você pede. A sua fé, sua oração, seu culto e sua liberalidade vão ser determinantes no processo de Deus te abençoar. Por quê? Porque é uma semeadura.
né? E quando você semeia um caroço, vou usar aqui a figura do milho, um caroço de milho te dá um pé de milho com várias espigas. Semeie diante do Senhor. Isso vale para todos os aspectos das nossas vidas. Estou falando aqui de serviço, de adoração, de confiança. Vale também para a questão financeira, vale para tudo. Estude segunda carta de Coríntios, ou aos Coríntios, capítulo 9, e você vai encontrar essa regra no Novo Testamento de um modo tremendo. Não entenda estas promessas como benefícios somente temporais, pensando, eu vou semear na questão financeira e Deus vai me dar muitos recursos. Não. Na verdade, a proposta maior são benefícios eternos. Jesus não recomendou que nós ajuntássemos nada aqui na terra, pelo contrário, recomendou que juntássemos tesouros nos céus. Eu quero concluir essa conversa. Vou concluir te fazendo uma pergunta. Que marcas este conjunto de valores vividos por Ana, que marcas isso deixou na vida do menino e do jovem Samuel? Com certeza isso foi o alicerce para que Samuel fosse o grande homem de Deus que ele veio a ser. Que marcas você deixa na vida dos seus filhos? Que exemplos, que valores? As coisas não acontecem por acaso. Samuel não foi o homem de Deus tão especial como foi por um mero acaso. Foi resultado de oração, resultado de consagração a Deus. Ele foi consagrado a Deus e Ana marcou o caráter de Samuel. O mesmo Deus que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que o odeiam, age com amor até a 1000ª geração daquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, versos 5 e 6. Nessas palavras há uma exaltação do cuidado de Deus com os filhos dos fiéis. É grande o benefício que os fiéis deixam aos seus filhos. Tá bom? Um abraço a você que está de algum modo visualizando aqui comigo estas palavras. A você que vai compartilhar com alguém que pode ser abençoado. A você que vai se inscrever aí nos canais da Igreja de Deus, no meu canal, e isso com certeza ajuda, aumenta a forma como podemos abençoar outras pessoas. Viva para Deus e aplique essa palavra em seu coração, tá bom?